Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Marcus Delaney tinha tudo: dinheiro, poder, influência. Ele vivia num mundo onde as regras pareciam não se aplicar a ele. Leis? Meras formalidades. Moralidade? Uma fraqueza para os outros. Para ele, tudo era uma questão de dominação e controle. Cada gesto, cada palavra, cada olhar era calculado para afirmar sua superioridade. Naquela noite, ele oferecia uma recepção suntuosa em sua cobertura, situada no alto de uma colina com vista para as luzes da cidade, que cintilavam como um reflexo de sua grandeza. Os convidados eram escolhidos a dedo: celebridades, financistas, políticos, todos suscetíveis ao seu carisma e poder aparente. Marcus circulava entre eles com aquele sorriso arrogante, certo de que tinha controle absoluto sobre a noite. Contudo, nas sombras, uma presença lhe escapava: Isabelle Harper, uma mulher cuja simplicidade parecia quase banal à primeira vista. Um vestido simples, um olhar atento, uma aura de calma quase intimidante. Mas sob essa aparência tranquila, escondia-se uma força silenciosa e implacável, uma inteligência afiada capaz de decifrar Marcus melhor do que ninguém. No momento em que ele estava prestes a humilhar um sócio para reforçar seu domínio, Isabelle interveio. Com uma frase simples, mas perfeitamente escolhida, ela frustrou o plano meticulosamente elaborado por Marcus. Os outros convidados não perceberam nada, mas ela sentiu um arrepio incomum, uma mistura de raiva e espanto. Ninguém jamais havia resistido a ela com tanta sutileza. Marcus achava que conhecia todas as regras do jogo e que todos podiam ser manipulados. Mas Isabelle não era apenas uma jogadora, ela era o peão que se transformava em rei no tabuleiro de xadrez. E pela primeira vez na vida, Marcus sentiu que seu império, sua superioridade, estava em perigo. Ele ainda não sabia, mas aquela noite marcava o início de uma tempestade que ele jamais poderia ter previsto. Ele acabará de conhecer a mulher errada. Na manhã seguinte, Marcus Delaney acordou em sua cobertura como de costume, certo de que o mundo se curvaria à sua vontade. Mas uma lembrança persistente do dia anterior o arrancou de sua rotina: aquele olhar, aquela calma implacável, aquela mulher que, com uma única palavra, havia arruinado todos os seus planos. Isabelle Harper. Ele não conseguia entender como uma completa estranha ousara enfrentá-lo. Seu orgulho, forjado em anos de controle absoluto, ardia com uma irritação latente. E como de costume, sua primeira reação foi corrigir o erro. Ele precisava encontrá-la novamente e colocá-la em seu devido lugar e mostrar-lhe que nenhuma mulher, nenhuma pessoa poderia desafiar Marcus Delaney. O acaso, ou talvez o destino, o levou a vê-la novamente algumas horas depois em um café elegante no centro da cidade. Isabelle, absorta em seus documentos, parecia completamente alheia à presença de Marcus. Ele sorriu com confiança e deu um passo à frente. Mas imediatamente percebeu que o confronto não seria fácil. Sua autoconfiança habitual contrastava com uma serenidade impenetrável. Olá, disse ele, com aquele sorriso que tantas pessoas passaram a admirar. Olá, respondeu ela simplesmente sem levantar os olhos. Marcus percebeu a surpresa dela. Ela não estava intimidada nem impressionada. Sua arrogância sofreu um baque. Ele então tentou seduzi-la com palavras encantadoras, mas cada frase que proferia parecia ricochetear em uma parede invisível. Uma parede de determinação e lucidez que Isabelle erguia com uma facilidade desconcertante. Você é Marcus Delaney, não é? Perguntou ela calmamente. Que você é? Isabelle Harper. E sua reputação não me impressiona. Essas palavras atingiram Marcus como um raio. Ele nunca havia conhecido ninguém capaz de tratá-lo com tanta franqueza, sem medo, sem bajulação e, sobretudo, sem se curvar diante dele. Naquele exato momento, Marcus compreendeu algo que sempre evitara: controle, poder e dinheiro não compravam tudo. E Isabelle Harper acabará de lhe lembrar disso, com uma força que ele jamais sentirá antes. Ele se levantou, não para ir embora, mas para aceitar o desafio silencioso que aquela mulher acabará de lançar. Marcus Delaney, acostumado a dominar tudo ao seu redor, acabará de encontrar sua primeira resistência real. E no fundo, ele sabia que aquele confronto mudaria sua vida. Nos dias que se seguiram, Marcus não conseguia tirar Isabelle da cabeça. Todos os planos que ele elaborava para retomar o controle desapareciam no instante em que se lembrava da compostura inabalável dela. Ela não era uma mulher comum, parecia antecipar cada movimento seu, cada demonstração de poder. E aquela certeza que ele sempre tivera, de que estava acima de todos os outros, começava a ruir. Contudo, Marcus não era do tipo que desistia facilmente. Decidiu descobrir mais sobre ela.
Sua pesquisa revelou que Isabelle Harper trabalhava como consultora de negócios independente, conhecida por sua integridade e eficiência. Nada em seu histórico sugeria que ela se intimidaria com um homem como ele. Pelo contrário, sua reputação demonstrava que ela se mantinha firme, mesmo diante dos mais poderosos. Certa noite, em um jantar de gala beneficente, o destino os colocou frente a frente novamente. Marcus, cercado por seus aliados habituais, aproximou-se dela com uma mistura de determinação e fascínio. Isabelle, disse ele, tentando parecer encantador, você nunca parece se impressionar com nada. Impressionada, respondeu ela, olhando-o diretamente nos olhos. Não estou tentando impressionar. Prefiro ver a realidade como ela é. Marcus sentiu uma nova tensão. Cada palavra de Isabelle parecia perturbá-lo ainda mais. Tentou disfarçar com seu sorriso habitual, mas ela não se deixava enganar por artifícios. Ela tinha aquele raro dom de perceber o orgulho por trás das aparências e Marcus, pela primeira vez, sentiu-se vulnerável. Tem certeza de que quer jogar este jogo comigo? Perguntou ela com um leve sorriso nos lábios. Tenho certeza de que posso controlar tudo, respondeu ele com arrogância, mas sem convicção. Ela soltou uma risada leve, mas determinada, e o som atingiu Marcus com mais força do que ele gostaria de admitir. Pela primeira vez, ele sentiu aquele medo sutil, aquela sensação de que um território que ele pensava conhecer perfeitamente poderia escapar por entre seus dedos. Isabelle não era apenas uma mulher. Ela era um desafio vivo, uma tempestade que ele não sabia como domar. Ao sair do baile naquela noite, Marcus percebeu algo inevitável. Ele não estava mais no comando. Pela primeira vez, teria que seguir as ordens de outra pessoa ou enfrentar as consequências. E Isabelle Harper, sem se dar conta, havia se tornado a força capaz de mudá-lo para sempre. Marcus Delaney achava que tudo podia ser comprado ou manipulado. Mas com Isabelle Harper, ele se deparou com uma barreira invisível, sólida e inflexível. Todas as suas tentativas de surpreendê-la, convencê-la ou seduzi-la fracassaram. E quanto mais fracassava, maior se tornava sua frustração. Dessa vez, eles se encontraram no escritório. Marcus havia descoberto que Isabelle estava prestando consultoria para uma empresa que estava negociando um contrato importante, um contrato no qual ele, Marcus, tinha interesse pessoal. Ele entrou na sala de reuniões com aquela mistura de carisma e arrogância que sempre usará para intimidar. Olá, Isabelle, disse ele com voz confiante, como se quisesse lembrar a todos que ele era Marcus Delaney e que podia controlar a situação. Olá, respondeu ela simplesmente, sem levantar os olhos dos arquivos. O tom estava dado. Marcus então tentou um ataque sutil, seu método habitual de manipular discussões para fazer seus interlocutores recuarem, bajulação, intimidação, insinuações veladas. Mas Isabelle o superou em cada frase com calma e método. Cada tentativa de controle se voltou contra ele. Tem certeza de que este contrato é do interesse de todos? Perguntou ela, largando a caneta e olhando diretamente nos olhos. Vejo um risco enorme se certas decisões forem tomadas sem pensar. Marcus sentiu o rosto se contrair. Ninguém jamais o havia contradito com tanta autoridade e clareza. Tentou sorrir, recuperar a compostura, mas suas palavras soavam falsas até para seus próprios ouvidos. Isabelle havia preparado cada argumento, cada detalhe, como se soubesse exatamente como ele reagiria. Então chegou o momento em que ela assumiu o controle total da reunião. Com um gesto simples e uma frase precisa, ela reverteu o rumo das negociações. Os sócios de Marcus, geralmente intimidados por sua posição, voltaram-se para ela com respeito e confiança. Marcus, por outro lado, sentiu-se invisível, despojado de seu poder. Ao sair do escritório, ele percebeu uma verdade que o atingiu com mais força do que qualquer fracasso financeiro. Isabelle Harper não era apenas uma adversária. Ela era a exceção à regra, o desafio que ele não conseguia superar, e ele teria que escolher entre aceitá-la ou se submeter a ela. Pela primeira vez na vida, Marcus Delaney sentiu a vertigem da impotência. E sabia que a tempestade que acabará de começar só iria aumentar. Marcus Delaney sempre acreditara que sua vida era um tabuleiro de xadrez onde ele detinha todas as peças. Mas Isabelle Harper acabará de lhe provar que algumas forças não podiam ser previstas ou controladas. Após vários confrontos nos quais não conseguirá vencê-la, ele começava a sentir algo que nunca havia experimentado: dúvida. Naquela noite chegou um convite inesperado. Isabelle o convidava para um evento beneficente organizado por sua empresa. Intrigado e frustrado com a curiosidade dela, Marcus decidiu ir, mas não era um evento qualquer. Isabelle havia preparado um teste, uma provação sutil, planejada para mostrar a ele que não estava acima das consequências de seus atos.
No centro da sala, uma apresentação revelou a verdadeira face de Marcos, suas manipulações, suas decisões egoístas e suas tentativas de dominar pessoas inocentes. Os convidados, guiados por Isabelle, viram Marcos sob uma luz que ele jamais imaginara. Pela primeira vez, ele sentiu o peso de um julgamento não legal, mas moral. Isabelle então aproximou-se dele não com raiva, mas com um olhar penetrante. Você achava que estava acima da lei, Marcos. Mas existem leis que nem dinheiro nem poder podem comprar. Respeito, integridade, humanidade. Foi isso que você ignorou. Marcos sentiu seu orgulho vacilar. Cada palavra ressoava como uma verdade da qual ele não podia escapar. Ele passará a vida dominando os outros, acreditando que nada poderia tocá-lo. E no entanto, ali diante de Isabelle, ele compreendeu o quão ingênuo havia sido. Pela primeira vez, ele se curvou, não perante o público, mas perante uma verdade que não podia mais negar. Isabelle não só havia vencido essa batalha, como também abrirá os olhos de Marcos para si mesmo, para suas fraquezas e para a necessidade de mudança. Ao cair da noite, Marcos e Isabelle se viram a sós. O silêncio entre eles não era carregado de conflito, mas sim de gratidão. Você me mostrou que eu não sou invencível, disse ele finalmente humildemente. E você me mostrou que até os mais poderosos podem aprender a mudar, respondeu ela calmamente. Foi um momento crucial. Marcos compreendeu que o verdadeiro poder não residia em dominar os outros, mas na capacidade de se transformar e respeitar aqueles que se recusam a ser subjugados. Isabelle não era apenas a mulher má que ele conhecera. Ela era a tempestade que o obrigou a enxergar a verdade e renascer de uma forma que jamais imaginara. E a partir daquele dia, Marcos Delaney nunca mais foi o mesmo homem.